Nós já aprendemos a escrever as leis de velocidades diferenciais. Também aprendemos como integrar essas equações diferenciais de velocidades. Então agora vale a pena dar uma revisadinha nas soluções de algumas dessas leis de velocidade diferenciais para alguns mecanismos ou para algumas ordens de reação e verificar como ficam os perfis de concentração em função do tempo, como a concentração varia com o tempo. Então eu começo aqui com um caso bem simples, uma reação de primeira ordem, onde o reagente A forma o produto B. Exemplo aqui de reações de primeira ordem pode ser transmutações ou decaimentos radioativos, onde um elemento radioativo emite um tipo de radiação e é transformado em outro elemento. Então, esses processos de transmutação são processos de primeira ordem, segue cinética de primeira ordem. Essa aqui é a lei de velocidade diferencial, a derivada temporal da concentração de A é igual a menos a constante de velocidade multiplicado pela concentração de A elevado a 1. A derivada temporal na concentração de B é dada dessa forma aqui, considerando a reação elementar, processo elementar unimolecular. Esse seria, digamos assim, um exemplo em que a reação se completa, uma reação irreversível. A tendência que no tempo infinito a concentração de A caia a zero. Então, digamos assim, o comportamento assintótico é que a concentração de A caia a zero. Essas curvas aqui eu calculei integrando as equações diferenciais de velocidade. Então, essas equações diferenciais de velocidade que você vê aqui são equações diferenciais ordinárias, e a solução dessas equações diferenciais ordinárias resulta nisso aqui. Com essas soluções aqui de equações diferenciais ordinárias, aqui a concentração de A igual a concentração de O no tempo zero, exponencial de menos kT, concentração de B, eu consigo simular num programa do tipo Excel as concentrações em função do tempo. Então imagine que eu tenho a concentração inicial de A como 1 e a concentração inicial de B como 0. Então a concentração de A decresce exponencialmente com o tempo, e o comportamento assintótico é que essa concentração vai ser zero no tempo infinito. Esse tempo infinito aqui no caso poderia ser, quem sabe, 30 segundos. Bom, a concentração de B aumenta e tende a 1. Segundo caso aqui, uma reação, um mecanismo de uma etapa elementar de segunda ordem. A velocidade da reação fica dessa maneira aqui. A rigor eu deveria ter colocado um 2 aqui na frente, e aqui eu colocaria 1 meio de dt, mas tudo bem, 1 meio dA dt, mas dá para entender. Então imagine que você tem um 2 aqui na frente, e você resolvendo a equação diferencial do jeito que está aqui, a concentração de A vai ser expressa por essa equação, a concentração de B por essa outra equação, e aqui está então o gráfico de concentração de A em função do tempo, calculado pela solução dessas duas equações diferenciais ordinárias. Então, me parece que a concentração de A decresce mais suavemente quando o mecanismo segue a cinética de segunda ordem. Vamos comparar aqui as curvas calculadas com as soluções das equações diferenciais para primeira ordem e segunda ordem. Então, como varia a concentração do reagente A se você tiver um mecanismo de primeira e de segunda ordem. Então, para a primeira ordem, você tem a curva aqui em verdinho, a concentração de A, se o mecanismo segue cinética de primeira ordem. E em preto, a concentração de A, se o mecanismo segue cinética de segunda ordem. Então, note que a concentração de A cai mais rapidamente quando o mecanismo segue uma cinética de primeira ordem. Então, primeira ordem, o decréscimo na concentração de reagente é mais rápido do que segunda ordem, ou seja, a concentração de A vai
tender a zero mais rapidamente se o mecanismo resulta em uma lei de velocidade de primeira ordem. Ainda falando sobre concentração em função do tempo, reações de primeira ordem aqui nas vizinhanças de um equilíbrio. Então, no equilíbrio você tem A dando B, B dando A. A velocidade da reação direta é igual a constante concentração de A, a velocidade da reação inversa é igual a constante da reação inversa, concentração de B. Notem que eu estou pensando em um equilíbrio em que tanto a reação direta quanto a reação inversa seguem uma cinética de primeira ordem, ou seja, são processos elementares unimoleculares. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui com relação ao método de resolução da equação diferencial. O que me interessa aqui é só a solução dessa equação diferencial, que a concentração de A varia com o tempo, segundo esta equação aqui, que é a solução dessa equação diferencial. E simulando aqui, então aqui tem a expressão para a concentração de A, que é o reagente, a concentração de B, o comportamento assintótico. Você percebe que a concentração de A não vai a zero, porque essa não é uma reação, digamos assim, irreversível. Essa reação tende a um estado de equilíbrio, então a concentração de A parte de um certo valor e decresce com o tempo. Decresce com o tempo e chega a partir de um certo ponto, onde o equilíbrio é estabelecido, que a concentração não varia mais com o tempo. A concentração de B aumenta com o tempo e chega a um ponto em que as concentrações não variam mais e a partir daí você tem um sistema em equilíbrio. Então, para esse mecanismo em que você tem duas reações de primeira ordem em sentidos opostos, ou seja, o sistema atinge um estado de equilíbrio, o comportamento assintótico é, no tempo infinito, as concentrações não mais variam com o tempo. Então, a velocidade da reação direta vai se igualar à velocidade da reação inversa. Temos outros exemplos aqui, no caso, reações irreversíveis competitivas de segunda ordem. Na descrição ali do vídeo eu vou colocar um exemplo de reações irreversíveis competitivas de primeira ordem. Então você tem essas equações diferenciais aqui que trazem as derivadas temporais nas concentrações de A, C e D. Notem que A, o reagente, pode ser, a partir da primeira reação, transformado em C e, a partir da segunda reação, transformado em D. Obviamente, a proporção entre o produto C e o produto D vai depender da relação entre as velocidades da primeira e da segunda reação. Essas três equações diferenciais aqui, sistema de equações diferenciais, tem solução analítica, ou seja, se você souber um pouquinho de matemática, você pode sentar e resolver essas equações. E aqui estão as soluções analíticas, então, desse sistema. Como fica o gráfico? Como fica o gráfico? Então, a concentração de A decresce com o tempo e tende a zero, uma reação irreversível. Aqui A dando C e A dando D, essas duas reações acontecendo, digamos assim, em paralelo no sistema reacional. Aqui a concentração de D e aqui a concentração, ou melhor, aqui a concentração de D, cadê? D aqui em cima, e aqui a concentração de C. Se D está maior do que C, consequentemente você pode concluir que K2, a constante da segunda reação, é maior. Então, por isso o produto D é formado preferencialmente. Então, ainda nesse tipo de reação, reações irreversíveis competitivas de primeira ordem, são duas reações de primeira ordem acontecendo em paralelo. Com K1 é a constante velocidade da primeira reação, K2 é a constante velocidade da segunda. A razão nas concentrações dos produtos em qualquer tempo vai ser K1 sobre K2. Então, para esse primeiro gráfico, você tem K2 igual a 0,8. Notem que a concentração de C, na verdade, que eu deveria ter feito, retificado, olha, esse triângulozinho para cima aqui, vocês entendam como D, e esse quadradinho vermelho, entendam como C. Então, ao invés de B,
entenda C aqui e D aqui. Enfim, o produto da segunda reação chega a uma concentração aqui próximo de 0,4 para a constante K2,08 e uma concentração próximo de 0,3 para a constante K2 igual a 0,5. Ainda com relação a essas reações esse mecanismo aqui consiste em duas reações consecutivas de primeira ordem. Então, aqui nós temos nessa equação diferencial a derivada temporal da concentração de A, aqui essa equação diferencial, a derivada temporal da concentração de B. Então, aqui positivo esse termo aqui, porque na primeira reação você tem ou melhor, graças à primeira reação você tem a formação de B. E aqui negativo, porque graças à segunda reação você tem o consumo de B. E aqui a concentração de C varia com o tempo, segundo essa equação diferencial. Essa equação diferencial tem solução analítica. Eu sei que dá para a gente resolver, por exemplo, usando transformada de Laplace, mas eu não estou interessado nesse momento em resolver a equação diferencial. Quero só saber, digamos assim, as soluções. Então, as soluções para essas equações diferenciais resultam: concentração de A varia com o tempo, segundo essa equação aqui. A primeira reação basicamente é a reação irreversível de primeira ordem. Concentração de B varia com o tempo, segundo essa reação aqui. E a concentração de C você encontra por diferença. Então, você pode simular aqui, ó. A concentração de A decresce com o tempo, tende a zero. Concentração de C aumenta e depois decresce, ao final tendendo a zero. E a concentração de C aumenta à medida que o intermediário vai sendo consumido. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha que apresentar desse assunto. Sim. Algumas situações você não tem solução analítica para as equações diferenciais, você tem que usar um método numérico. Então aqui eu apresento o fundamento do método simples de solução de equações diferenciais, que na verdade os softwares de hoje em dia nem usam esse método, usam métodos mais apropriados, mais sofisticados. Então esse método de Euler para solução de sistema de equações diferenciais ordinárias, leva em conta a situação em série de Taylor, truncada aqui no primeiro termo. Se você conhecer a concentração, a função num determinado valor, então num determinado tempo, ou seja, a concentração num determinado tempo e a derivada da concentração nesse tempo, você pode extrapolar para a concentração no tempo t mais ΔT. Então você conhece aqui a derivada nesse ponto, a concentração nesse ponto, você extrapola para estimar a concentração de A no tempo t mais ΔT. E assim você vai fazendo, e a rigor, se você diminuir esse ΔT, a solução numérica vai ficando cada vez mais, digamos assim, parecida com a solução exata do sistema. Então, esse mecanismo aqui, onde você tem reações irreversíveis competitivas de segunda ordem, A mais B dando C e A mais C dando D, resulta nesse sistema de equações diferenciais, e esse sistema não tem solução analítica. Então, para esse sistema nós usamos métodos numéricos. É claro que esse método que eu ilustrei aqui, esse método de Euler, é só para ilustrar o princípio do método de integração numérica. Os softwares usam métodos muito mais sofisticados. Então a solução para esse sistema aqui está aqui, foi calculado numericamente. Na próxima aula eu vou expandir um pouquinho o nosso conhecimento através da aproximação do estado estacionário. Nós vamos comparar a solução exata com a solução do estado estacionário. Até lá!